Bom dia a todos. Na aula de hoje vamos falar sobre válvula controladora de fluxo para controle de velocidade. Também vamos abordar sobre válvulas temporizadoras pneumáticas e encerraremos a aula mostrando como projetamos circuitos de emergência pneumáticos. O primeiro circuito que iremos ver é o de controle de velocidade de cilindro. Neste circuito temos um acionamento de um cilindro de dupla ação comandado por uma válvula de 5/2 vias, acionado por S1 no avanço e S2 no retorno. Veja que aqui inserimos duas válvulas de controle de fluxo unidirecional, na entrada e na saída do atuador. Como é que funciona esse circuito? Ao acionar S1, a válvula 1V1 comuta, liga P com A, e o ar passa livremente pela válvula de bloqueio, pois irá empurrar essa esfera e passar para avançar o cilindro 1A. Agora, na saída, repare que o ar não passa por essa válvula de bloqueio aqui, obrigando o ar a passar por essa restrição, que nada mais é do que um controle de fluxo ajustável. Essa seta indica que podemos abrir mais ou fechar mais o elemento, restringindo mais ou menos a passagem de ar. Com isso, com o fluxo restringido, reduz a velocidade de avanço do cilindro. Uma observação importante, o controle de fluxo deve ser sempre na saída de ar do atuador, pois como se trata de uma perda de carga do circuito, é importante que ela seja sempre considerada após o trabalho mecânico do cilindro. Esse tipo de montagem é que se chama de meter out, ou seja, controle de fluxo na saída de ar do atuador. No sentido inverso, vamos atuar S2, ou seja, comutamos um V1 ligando P com B, aqui, e nesse cenário o ar passa livremente por essa válvula de bloqueio, faz o cilindro 1A recuar e na saída do ar há um bloqueio nessa válvula, obrigando, da mesma maneira que na outra válvula, a passagem pela restrição variável, controlando a velocidade na saída do atuador 1A. Novamente, é importante destacar que o fluxo de ar se dá na saída do cilindro, na configuração meter out. Então, com a válvula 1V3 colocada na saída do avanço, controla-se a velocidade de avanço de 1A. Com a válvula 1V2 colocada na saída do retorno, controla-se a velocidade de retorno do atuador. Nesse circuito, mostraremos o funcionamento de válvula temporizadora pneumática, representada neste diagrama pela válvula 1V2. Essa válvula é composta por três elementos pneumáticos: uma válvula de controle de fluxo unidirecional, um reservatório e uma válvula de 3/2 vias. Como esta válvula de 3/2 vias está na configuração normalmente fechada NF, a válvula temporizada também é classificada como NF. Se a 3/2 vias for NA, a válvula temporizadora também será NA. E como é que funciona esse circuito? Ao acionar S1, o sistema comuta e o cilindro 1A avança e o fim de curso 1S2 é acionado. Se não houvesse a 1V2, o que aconteceria? Este piloto estaria ligado diretamente em Y e o cilindro A retornaria imediatamente. Ao invés disso, 1S2 direciona o ar para a válvula temporizadora, cujo primeiro elemento é uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Repare que o ar não passa pela válvula de bloqueio, ou seja, ela é obrigada a passar pela restrição de ajuste variável. Aqui, neste ponto, controla-se a velocidade de entrada do ar. Mais fechada, menos ar, mais demorado. Mais aberto, mais ar, mais rápido. Então, o ar entra neste reservatório, que é o segundo elemento pneumático, e começa a preenchê-lo, numa taxa que varia em função da abertura configurada por essa válvula aqui. Este reservatório está conectado ao piloto da 3/2 vias, ou seja, quando ele estiver todo preenchido de ar comprimido, o piloto Z é então disparado e a válvula comuta, liberando o ar para a válvula 1V1, que irá fazer com que o ar retorne. Reparem que essa válvula temporizada gerou um atraso no retorno, pelo fato da temporizadora ser justamente uma NF. E isso é bastante usado quando se deseja
deixar o cilindro avançado por mais tempo, como por exemplo o processo de conformação, dobra, prensagem, colagem, forjamento, entre outros. E o processo de temporização é puramente pneumático. Como a válvula temporizadora é composta por 3 elementos, essa válvula pode ser classificada como válvulas do tipo combinadas ou agrupadas, uma vez que se valem de vários elementos pneumáticos agrupados que trabalham de forma conjunta. Neste último circuito, falaremos sobre circuitos de emergência, que tem por objetivo realizar alguma operação no sistema em caso de alguma situação anormal acontecer e ser necessária a atuação do operador para isolar e normalizar a condição de funcionamento. E o que fazer em caso de emergência? Essa resposta quem dará será o próprio processo industrial que está sendo controlado. Pode ser uma emergência onde todos os cilindros parem, por exemplo, ou que parte dos atuadores parem e outros retornem à posição inicial. Essa configuração é ditada pela necessidade operacional do processo. Nesse exemplo, vamos considerar que, quando o operador visualizar alguma disfunção na planta, ele irá acionar um botão de trava de emergência, que iremos chamar de BE, que deverá fazer com que todos os cilindros retornem à posição inicial de recuo. Uma vez resolvido o problema na planta, o operador deve destravar o botão BE e dar reconhecimento ao funcionamento normal do sistema. Esse retorno à condição normal será dado por um botão que iremos chamar de botão de normalização BN, sem trava. Logo, como é que a gente vai projetar esse circuito? Aqui aproveitamos um dos circuitos que nós fizemos em aula passada para executar a sequência 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos e 2 a menos. Esse é o que chamamos de funcionamento normal. O que precisamos fazer agora é adicionar a condição de funcionamento de emergência. Para isto, vamos criar 2 linhas pneumáticas, uma para funcionamento normal e uma para funcionamento de emergência. Feito isso, precisamos criar condição de chaveamento para cada uma das linhas. Isso já vimos no método em cascata, ou seja, vamos utilizar a famosa válvula de 5/2 vias para direcionar o ar comprimido ora para a linha normal, ora para a linha de emergência. Entretanto, no método cascata, a comutação dessa válvula se dá pelos fins de curso responsáveis pela mudança de linha. Neste caso, a comutação entre as linhas dará pelos botões BE de emergência, direcionando o ar para a linha de emergência, e BN de normalização para pressurizar a linha normal de funcionamento. Com isso, primeiramente vamos analisar a linha normal. A conexão dessa linha deve ligar todos os fins de curso, ou seja, representando uma condição normal de funcionamento. Logo, S1, 2S1, 1S2 e 2S2 devem estar todos conectados à linha normal de funcionamento. 1V1 e 2V1 não entram, pois são válvulas de comando do cilindro, que devem funcionar nos dois casos, tanto na normalidade quanto na emergência. Agora, olhando a linha de emergência. Neste caso, ao acionar BE, os 2 atuadores devem retornar. Quais os pilotos que são responsáveis pelo retorno de 1A e 2A? Justamente os pilotos Y de 1V1 e Y de 2V1. Mas se eles já estão conectados, como fazer? Muito simples. O comando deve vir ou do fim de curso ou da linha de emergência. Ou seja, temos que colocar neste ponto e neste ponto uma válvula do tipo OU. Então, onde ligamos a outra entrada da válvula? Na linha de emergência. Com isso, ao acionar BE, a linha vermelha é pressurizada, que levará ar diretamente aos pilotos Y das 2 válvulas 5/2 vias de comando dos atuadores, provocando o retorno de ambos.
Quando a condição de emergência é resolvida, o operador então destrava o botão BE, mas não é o suficiente. Ele ainda precisa reconhecer a normalidade de funcionamento acionando o botão BN. Aí sim o sistema pode partir normalmente através do acionamento S1 de funcionamento normal. Vamos agora simular o circuito para ilustrar melhor o funcionamento do sistema. Bom, aqui está o circuito de funcionamento de emergência da sequência 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos e 2 a menos. Temos aqui a linha normal, a linha de emergência e os fins de curso com as válvulas ou nos pilotos Y de 1V1 e 2V1. Aqui o botão de normalidade sem trava e o botão de emergência com trava. Estamos ligando aqui na unidade de conservação que pega ar comprimido do compressor. Então repare que aqui a linha de emergência está inicialmente atuada. Para o funcionamento normal, temos que vir aqui e pressionar o botão de normalidade para aí sim pressurizar a linha normal. Agora podemos dar partida no botão S1 e vamos executar uma sequência normal. 1 a mais avança, 2 a mais avança. Agora eu vou ter o acionamento de 2S2 que retorna para um S1 que faz o cilindro 2A retornar. Então esse é o circuito que nós já fizemos em aulas passadas. O que nós iremos agora é, no meio do caminho, acionar o botão BE. Então vamos lá. O botão de normalidade está ok. Vamos vir aqui e partir com S1. Partiu com S1, 1 avançou, 2A avança, eu venho aqui e aperto o botão de emergência. Repare que os dois cilindros retornam. Eu não consigo dar partida novamente e não consigo retornar à normalidade porque o botão de emergência está travando o processo. Uma vez que a condição de emergência foi resolvida, o operador vem, tira a condição de emergência, mas também não é o suficiente para dar partida de novo. Eu preciso vir aqui e normalizar o sistema para aí sim vir dar partida no processo novamente. Então aqui ele vai fazer a sequência completa de forma normal no sistema. Bom, com isso nós concluímos a aula de hoje com os circuitos que foram simulados. Vocês devem reproduzir todos os circuitos que fizemos na aula de hoje. O circuito de controle de velocidade, o circuito temporizado de emergência, tanto por escrito, tanto com simulação, para verificar o funcionamento e também para que vocês possam exercitar a escrita e a simbologia de circuitos pneumáticos. Então por hoje é só. Na próxima aula daremos continuidade aí ao conteúdo da disciplina. Obrigado a todos e até a próxima.